Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós já somos mais de 700 inscritos, já temos mais de um ano de vida e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que já estão inscritos e pedir a você que ainda não se inscreveu para que se inscreva. Não custa nada para você e faz muita diferença para nós que produzimos conteúdo. Especialmente porque este canal é um projeto de extensão, o que significa que quanto mais pessoas houver, mais engajamento haverá. Quanto mais engajamento houver, mais novos inscritos poderá haver e mais a universidade consegue cumprir um de seus propósitos, que é fornecer extensão para a comunidade. Nós estamos falando sobre fonética articulatória. E, desde o vídeo anterior, eu comecei a falar com você sobre a produção dos sons. Hoje eu vou dar continuidade a esta temática e nós vamos começar a falar sobre os órgãos. E nessa parte dos órgãos, eu vou ser detalhista e descritivo e falar com bastante calma para que você possa ir acompanhando o raciocínio, sem a necessidade de imagens, como eu já disse para você, para que isso possa funcionar como se fosse um podcast. E assim você possa apenas ouvir, sem ter que ficar muito preso à tela do celular ou do computador. Esporadicamente, eu vou ter que te chamar para correr aqui, para olhar alguma articulação que eu vou ter que fazer, para você poder ficar mais ciente de como que se dá a movimentação de uma parte ou de outra, ok? De início, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a produção dos sons envolve movimentos dos órgãos da fala. Lembra que nós temos articuladores ativos, articuladores passivos, existem 3 sistemas que são envolvidos na produção da fala. Se você não se lembra disso, isso está nos vídeos anteriores, volte lá e veja para você saber do que se trata isso, tá? Sendo preciso estudar o aparelho fonador para entendimento da estrutura e função de cada órgão. Lembra que tem 3 tipos de fonética e um deles é a fonética articulatória? Isso também já foi falado nos vídeos anteriores. Se você não viu ou se esqueceu, volte lá também para ficar ciente do que se trata tudo isso, tá? Os órgãos fonadores têm como função primária a respiração, a mastigação e a deglutição, e como função secundária a produção dos sons da fala humana. Essa história de função primária e função secundária é um pouco controversa, tá? Alguns autores divergem em relação a isso, porque haverá autores que dirão que esses órgãos foram feitos pela natureza para respirar, mastigar e deglutir, e que a função de fala foi acidental. Isso porque, ao longo da evolução da espécie humana, nós não tínhamos a linguagem. Então, a gente não tinha fala, já que língua e fala são os constituintes da linguagem. Quando nós não tínhamos um cérebro capaz de administrar a capacidade linguística, nós não tínhamos linguagem. Então, os órgãos que já existiam tinham como função primária apenas isso: respirar, mastigar e deglutir. A partir do momento que o cérebro evoluiu, que a espécie humana evoluiu, que a linguagem apareceu, então, como capacidade eminentemente humana, e dentro da linguagem, os 2 integrantes dela, a língua e a fala, é que esses órgãos ganharam, então, essas novas funções. É por isso que há, então, essa afirmação de que a função primária é respirar, mastigar e deglutir, e a função secundária seria a produção dos sons. Mas, como eu disse para você, existe algum tipo de divergência. Os autores não são convergentes, todos convergentes em relação a isso, mas isso não vem ao caso, isso não nos interessa. O que nos interessa é saber que existem os órgãos, que eles são úteis e necessários e como que eles funcionam. E é sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de agora. O primeiro órgão sobre o qual nós vamos falar é o órgão que está bem conectado ao sistema respiratório. Lembra dos 3 sistemas? Esse órgão, na verdade, é constituído de 2 partes, são os pulmões. Os pulmões fazem parte do sistema respiratório e eles são chamados de, assim, de um modo popular, tá? De tanque de combustível da fonação. O combustível da fonação é o oxigênio. Eu já comentei com você que a maior parte das línguas, a fala da maior parte das línguas
acontece durante a expiração, que é a saída do ar dos pulmões. Então, eu preciso inspirar, encher os pulmões de ar, de oxigênio, já que eles são o combustível, e aí, na saída do ar, então, dos pulmões, é que esse ar vai passar pelas cordas vocais, fazer com que elas vibrem, e é essa vibração que é a voz. Eu já comentei isso com você. Vou ler um trechinho aqui para você a respeito dos pulmões, para ficar mais claro do que se trata e quais funções que eles têm para a fala, ok? O ar é o componente básico da fala, é ele que fornece a energia necessária para a fonação, tanto para as línguas em que a fala é produzida durante a inspiração, quanto para as línguas em que a fala é produzida durante a expiração. A corrente de ar utilizada na fonação é posta em movimento pelas paredes pulmonares, pelos músculos intercostais e pelo diafragma. Então, os pulmões são envolvidos por músculos, esses músculos intercostais, e esses músculos que nós temos nas costas, juntamente com o diafragma, eles são extremamente necessários para a produção da voz. Por quê? Porque quanto mais força eu tiver nos músculos intercostais e no diafragma, mais expiração eu vou ter. Isso vai garantir que eu tenha uma voz mais potente e vai garantir também com que eu tenha menos cansaço durante a fala. Quanto mais saída de ar eu tiver movimentada, direcionada, administrada pelos músculos intercostais e pelo diafragma, menos cansaço eu vou ter. Cansaço na fala, tá? Isso por quê? Porque os músculos vão fazer o trabalho que eles fazem naturalmente, o trabalho para o qual eles foram feitos, que é esse trabalho de contração e de relaxamento. Então, durante a expiração, que é a contração, os músculos intercostais e o diafragma vão ter uma atuação bastante necessária para que o oxigênio então possa sair e durante a saída haja vibração das cordas vocais, haja a produção da voz. E quando essa saída é feita, então, pelo trabalho desses músculos junto com o diafragma, eu vou ter menos cansaço. Sabe aquela pessoa que trabalha com a voz e que quando chega o final de um turno de trabalho, ela parece estar com a voz muito cansada? Talvez seja porque ela tem menos tônus muscular nos músculos intercostais e no diafragma. Então, é importante que nós mantenhamos um bom tônus muscular, tanto na região abdominal quanto na região das costas, para que a gente ajude a fonação. Então, quanto mais tônus muscular eu tiver, mais força eu vou ter para expiração e menos cansaço para a produção da voz. O ar sai dos pulmões, passa pela laringe e sai pela cavidade bucal, pela cavidade nasal ou por ambas as cavidades. Lembra que nós já falamos sobre os sons que são orais, nasais e nasalizados? Então é isso. O ar, durante a inspiração, ele entra nos pulmões e durante a expiração, pelo movimento, pelo auxílio dos músculos intercostais e do diafragma, ele vai passar pelas cordas vocais, vibrar essas cordas vocais, produzir a voz e pode sair pela cavidade bucal, pela cavidade nasal ou por ambas as cavidades. Se ele sair só pela cavidade bucal, o som é oral. Se ele sair só pela cavidade nasal, o som é nasal. Se ele sair por ambas as cavidades, o som é nasalizado. Então, o pulmão tem um papel fenomenal, um papel extremamente necessário para a fonação, porque é ele que guarda o oxigênio. Dentre todas as funções que o oxigênio tem para a nossa sobrevivência, ainda tem mais essa função de produzir a voz, principalmente para as línguas que são produzidas durante a expiração, mas também as línguas que são produzidas durante a inspiração, naturalmente, né? Mas eu quero que você entenda nessa primeira parte que os pulmões guardam o oxigênio e, com o auxílio dos músculos intercostais e do diafragma, os músculos intercostais e o diafragma fazem com que esse oxigênio saia e para as línguas que são produzidas durante a expiração, essa saída é essencial para que haja então a produção da voz. E mais uma vez, quanto mais tônus muscular eu tiver,
na região abdominal e na região das costas, mais força vocal eu vou ter e menos cansaço eu vou ter no final de um processo de produção de voz. Nós que trabalhamos com a voz, professores, apresentadores de TV ou de telejornal, enfim, pessoas que trabalham com a voz, vendedores ambulantes, quanto mais tônus muscular e quanto mais eu souber como que se dá esse processo de articulação, menos cansaço vocal eu vou ter, ok? Bom, este primeiro vídeo eu vou ficar então só nos pulmões, para que ele não fique longo. E aí, gradativamente, a gente vai falando a respeito dos outros órgãos, tá? Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários, faça perguntas, eu sempre respondo as perguntas, deixe comentários, eu sempre respondo também aos comentários de vocês. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus colegas, convide-os para se inscreverem também, para que nós possamos fortalecer a comunidade, para que cheguemos logo aos 1000 inscritos, ok? Obrigado pela sua audiência, fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.